Olá, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui neste culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você que está do outro lado desta tela. Hoje nós vamos estar continuando a nossa série. Este é o nosso segundo episódio da série O Livro. Que maravilha! Nós estamos, na verdade, mergulhando num estudo profundo da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar, nesse segundo episódio, nós vamos estar falando sobre a cronologia bíblica, e nós vamos ver dentro do livro de Gênesis, mais especificamente. Por que nós vamos estudar o livro de Gênesis? Porque o livro de Gênesis é a chave que abre, é o primeiro livro da Bíblia, livro dos princípios, livro dos inícios, e é o livro que abre, é a chave que abre a porta do entendimento de todos os outros livros da Bíblia. Então, se você não entender Gênesis, você não vai conseguir entender plenamente os outros livros da Bíblia, inclusive os evangelhos, ok? Então, hoje nós vamos estar falando sobre cronologia bíblica. Vamos lá. Tem o apoio do slide aqui para ficar até melhor, mais didático. Glória a Deus. Então, olha só. Cronologia de Gênesis. Atualmente, nós estamos no ano, claro, se a gente for ver, o ano do nosso calendário ocidental, nós estamos no ano de 2021. Porém, esse não é o calendário bíblico. No calendário bíblico, no ano bíblico, no ano judaico, nós estamos no ano de 5.781. Esse é o ano em que nós estamos atualmente no calendário da Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que se guiar por este calendário que se chama Anno Mundi, o ano do mundo. Por que chama Anno Mundi? Porque é o ano desde a criação do mundo, do jeito que nós conhecemos hoje em dia, né? O primeiro ano foi o ano que Deus criou Adão, ok? Então, desde Adão até agora, passaram-se 5.781 anos, ok? Desde a criação do mundo, por isso Anno Mundi. Agora, Gênesis, só o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia evangélica, ela é formada por 66 livros, e o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele tem 50 capítulos. E neste primeiro livro, nos primeiros 50 capítulos da Bíblia, está ali contido, ele relata 2.309 anos de história. Começa com a criação do mundo, né? A repaginação, digamos assim, do mundo, e termina no capítulo 50 com a morte de José. E isso daí cobre 2.309 anos. Então, a Bíblia começa no Anno Mundi 1, com a criação, a repaginação do mundo, da terra, e termina com a morte de José no ano 2309. De novo, nós estamos falando do Anno Mundi, ou seja, desde a criação do mundo até agora, ok? Agora, olha só, isso significa que só o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, os primeiros 50 capítulos da Bíblia, cobrem 40% de toda a história da humanidade, desde Adão até agora, desde que o homem está aqui na Terra, ok? Então, 40% de toda a história do homem está ali em Gênesis. Olha só que interessante, né? Isso no primeiro livro da Bíblia. E Gênesis cobre 60% de toda a história bíblica, aproximadamente, tá? Aproximadamente 60% de toda a história bíblica. Isso quer dizer que se você pegar de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, o último livro que foi escrito, que foi Apocalipse, de João, Revelação de João, Gênesis vai cobrir 60% de todos os relatos bíblicos. Por isso que Gênesis é tão importante, é a chave que abre
a porta do entendimento para todos os outros livros. Então, a gente vai estudar um pouco de cronologia, ou seja, aprender como a Bíblia lidar com o tempo, como a Bíblia trata o tempo, como se conta o tempo na Bíblia. A gente já aprendeu a primeira coisa, que nós, na verdade, não estamos no ano 2021, nós estamos no ano 5781. E você diz, pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver é que Davi disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos, são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O apóstolo Pedro repetiu a mesma coisa, citando Davi. Isso significa que em 6 dias Deus criou o mundo, e no 7º dia ele descansou, um ano sabático. Agora, os judeus, eles estão esperando um grande evento, a vinda do Messias, na virada ali do 6º para o 7º dia. Eles estão esperando um grande evento, os judeus estão acreditando no grande evento, no dia sabático, né, que vai ser o milênio. A Bíblia diz que Jesus vai reinar por 1000 anos. Agora, isso significa o quê? Que nós estamos muito perto, nós já estamos no final do 6º dia. Então, logo aqui a gente vê algo muito profundo, que nós devemos nos preparar para o retorno de Jesus. Agora, olha só. Como é que se conta o tempo na Bíblia? Há alguns capítulos na Bíblia que a gente não gosta de ler, não é verdade? Por exemplo, genealogia. Ninguém quer ler genealogia. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 8, né? Gênesis capítulo 11. São capítulos que vão ali tratar sobre a genealogia. E quando a Bíblia cita um evento, ela não cita o ano. Você já prestou atenção nisso? Por exemplo, Isaías capítulo 6. O que diz Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Veja que ele não diz em 1900 ou em 2030, não. Ele diz no ano da morte do rei Uzias. É assim que a Bíblia ela vai lidando com o tempo. Ela vai tratando com o tempo. Então, se você souber o ano que morreu o rei Uzias, você vai saber exatamente o ano que Isaías teve a visão, mas esse não é o nosso ponto aqui. Então, como se calcula? Vamos pegar Gênesis capítulo 5 e vamos ler o texto, tá? Vamos ler os versículos 1, 3, 4 e 5. E vamos seguir o primeiro, vamos lá. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Versículo 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 5. Os dias todos de Adão, da vida de Adão, foram 930 anos e morreu. Você sabia que aqui nesse texto ele é muito rico, porque ele diz o ano que Adão nasceu, ou foi criado, né? Melhor dizendo, e o ano que ele morreu. Mas não somente isso. Fala também o ano que nasceu Sete. Porque você sabe que, obviamente, os primeiros filhos de Adão foram Caim e Abel, mas Caim matou Abel e Caim não entrou na linhagem de Adão. Ele não entra na genealogia de Adão aqui. Então, olha só. Esse texto é riquíssimo, porque aqui você pode começar a contar o tempo. Olha só, aqui diz, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Muito bem. Adão foi criado no ano 1, no 6º dia do ano 1, ok? No 6º dia do ano 1, do ano mundo, o ano da história, o ano bíblico. O ano contando desde lá da criação do mundo para cá. Se Adão foi criado no 6º dia do ano 1, e Sete nasceu, e Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete, em que ano nasceu Sete? É muito simples, é só você contar. Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Adão foi criado por Deus no ano 1.
Isso quer dizer que Sete nasceu no ano 130. É assim que a Bíblia dá a sua cronologia. Então a Bíblia não vai logo falando, olha, Sete nasceu no ano 130. Não, você tem que calcular. Deus quer que você pense. Deus quer que nós que usemos a nossa capacidade intelectual. Agora, olha só, depois que gerou Sete, vamos ver se a conta fecha. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. 800 mais 130, 930. Muito bem. Qual foi a idade que Adão morreu? Os dias todos da vida de Adão, Gênesis 5:5, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Exatamente, fechou aqui. Então, olha só, vamos começar a cronologia. Isso aqui é importante, não é só números. A Bíblia não dá isso. Essa cronologia não é só para você saber, mas é porque tem coisas muito profundas aqui. Então, Adão foi criado no sexto dia do ano 1, ano mundi, desde a criação do mundo. Quando ele tinha 130 anos, ou seja, no ano 130, já que ele foi criado no ano 1, quando ele tinha 130 anos, ou seja, no ano 130 nasceu o Sete. E Adão morreu no ano de 930, com, obviamente, 930 anos de idade. Agora, olha só, vamos continuar. Vamos continuar em Gênesis capítulo 5. Vamos construir a cronologia bíblica. Versículos 3, Gênesis 5, versículos 3, 6 e 9, diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Sete nasceu no ano 130, ok? Agora vamos pegar Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Isso quer dizer que Sete nasceu no ano 130, ele nasceu no ano 130, depois de 105 anos, ele gerou Enos, ou seja, nasceu Enos. Isso quer dizer que 105 anos, se a gente somar 105 anos com mais 130 anos, nós vamos saber o ano exato que nasceu Enos. Exatamente isso. Sete nasceu no ano 130, Enos nasceu no ano 235. Agora, a Bíblia diz: Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Então, Enos ele nasceu no ano 235, ele viveu 90 anos e gerou a Cainã. Isso quer dizer que Cainã nasceu no ano 325. Obviamente, a gente não vai reconstruir toda. Você pode, se você quiser, mas já tem essa genealogia, essa cronologia toda feita. E por que isso é importante? Porque isso tem tudo a ver com a passagem, com a transmissão da palavra de Deus. Por exemplo, como é que Moisés não estava presente quando Deus criou o mundo, Moisés não estava presente quando Adão caiu em pecado, juntamente com Eva. Como Moisés sabia de tudo isso? Será que Deus simplesmente revelou para ele? Obviamente que não. Ele ouviu através dos seus antepassados. E como isso aconteceu? Vamos lá. Então, se você for... Vamos voltar um pouquinho aqui. Se você for contando assim, você pode pegar toda a genealogia. Você pega Gênesis capítulo 5, você vai, né, os descendentes de Adão. E você vai sabendo o ano que cada um nasceu, o ano que cada um morreu. Agora, olha só que coisa, algumas coisas muito interessantes aqui. Vamos pegar aqui, então, já a tabela feita, tá? Por exemplo, você sabia que Adão nasceu no ano 1, ok? No sexto dia do ano 1, está em Gênesis capítulo 5. Ele foi gerado, né? Ele foi criado, na verdade. Foi criado. Adão foi criado no sexto dia do ano 1, tá? E ele viveu 930 anos. Isso quer dizer que ele morreu no ano de 930. Se você passar no tempo aqui, Lameque é pai de Noé. E Lameque nasceu no ano de 874. Presta atenção. Quando Lameque nasceu, Adão ainda estava vivo. E Adão viveu Lameque, possivelmente, conviveu com Adão. Possivelmente Lameque conversou com Adão. Eu digo mais, possivelmente Lameque
conversou e aprendeu com Adão. Aí você me pergunta assim, mas pastor, muito bem, por que isso não está na Bíblia? Deixe-me lhe dizer. Se fosse relatar, até mesmo os apóstolos disseram que, se fosse escrever, João fala isso no Evangelho de João, que se ele fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, a tradição oral, existe a lei oral, que foi passada aos judeus pelos seus antepassados, e existe a lei escrita. Há muitas coisas que são passadas, que foram passadas oralmente. Então, olha só, pelo menos nós já sabemos de uma informação que o pai de Lameque, o pai de Noé, seu nome era Lameque, ele foi contemporâneo, ou seja, ele estava vivo ao mesmo tempo que Adão, por mais ou menos 50 anos, ou por mais de 50 anos. Então, por mais de 50 anos, se o pai de Noé quisesse saber o que aconteceu com a queda, como era a vida de Adão antes dele cair, ele podia conversar com ele. Então, você diz, pastor, o que isso tem a ver comigo, pastor? Sabe o que tem a ver? Que nós podemos acreditar que os relatos bíblicos, aquilo que Moisés escreveu, realmente aconteceu do jeito que ele escreveu. Por que nós sabemos disso? Porque Lameque, com certeza, ouviu do seu pai Matusalém, e que possivelmente ouviu relatos do seu pai Enoque, que possivelmente ouviu relatos do seu pai Jared. Mas Lameque, possivelmente, chegou a sentar com Adão e conversar com Adão, porque Adão ainda estava vivo. Inclusive diz a lei oral, tá? Não é a lei escrita, mas a lei oral, que quando Adão morreu, toda a humanidade daquela época fez um grande funeral para Adão. Então eles conheciam, eles sabiam que era um ancestral. Então, possivelmente Lameque conversou com Adão e soube os detalhes e passou. Noé não conheceu Adão, mas o seu pai, com certeza, passou para Noé o que ele havia aprendido com Adão. Olha só como isso é muito profundo. Como é que a Bíblia chegou até nós. Como o conhecimento da Bíblia, por exemplo, da criação, chegou até nós. Os relatos bíblicos chegaram até nós. Mas vamos continuar aqui nesse tempo bíblico, ok? Então, Noé, se você for... Aqui é o pai de Noé, nasceu em 874, tá? Você vai seguindo aqui. Noé nasceu no ano de 1056. 1056. Nós podemos até datar o dilúvio também. A Bíblia fala não numa data específica, do jeito que nós datamos, mas você pode ver claramente aqui, e isso é muito importante para o seu conhecimento e entendimento bíblico. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Ok? Diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Foi o dia em que começou o dilúvio, e choveu por 40 dias e 40 noites. Agora, que dia aconteceu o dilúvio? Aqui diz a data, que aconteceu no dia 17, aos 17 dias, no dia 17, do segundo mês, que não foi fevereiro, porque o mês é outro, tá? No calendário judaico. E no ano 600 da vida de Noé. Ora, se eu sei que o dilúvio, olha só como a Bíblia fala o tempo. É por isso que você e eu precisamos estar atentos para a cronologia bíblica, a ordem dos fatos na Bíblia, para nós entendermos bem. Então a Bíblia não diz assim, olha, dia 17 de 2 de 1656, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Não, você tem que calcular. É como o número da besta, né? A Bíblia diz que tem um número do nome da besta, que é 666. Mas o que a Bíblia diz? Que você precisa calcular. Você precisa calcular. Então, na Bíblia também não dá a data exata. Agora, olha só. Então, se eu sei, nós já sabemos o dia, foi no dia 17 do segundo mês,
E como é que nós sabemos o ano? Que foi 1656. Porque aqui diz que Noé tinha 600 anos de vida. E seguindo a cronologia bíblica, pela genealogia em Gênesis capítulo 5, que fala quando cada pessoa nasceu, quando cada pessoa morreu, nós sabemos que Noé nasceu no ano de 1056. E se você somar 600 anos a 1056, você tem 1656. Então, no dia 17 do segundo mês de 1656, o dilúvio aconteceu. Agora, olha só. Por que isso é importante? Porque há pessoas que pensam que Noé passou 40 dias naquela arca. Mas Noé não passou 40 dias na arca. Choveu por 40 dias e 40 noites. Noé passou um ano inteiro na arca. Pastor, por que isso é importante para mim? Porque deixe-me lhe dizer, você que é um líder na igreja, você que está na obra de Deus, ou você que é simplesmente, talvez um cristão, né, seguindo a Jesus, e você acha que a vida deve ser muito fácil com Jesus. Sabe, Deus chamou Noé. Foi Deus que chamou Noé. Foi Deus que disse para Noé construir a arca. Mas deixe-me lhe dizer, você acha que foi fácil para Noé passar um ano inteiro dentro daquela arca, tendo que ouvir barulho de animais, tendo que cuidar de animais, dar comida para os animais, todo santo dia, por mais de 360 dias? Não foi fácil. Então, querido, a vida com Jesus, olha o que Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, querido, Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil aqui na terra. Deus, quando deu o chamado na vida de Noé, Ele não prometeu um chamado fácil. Inclusive foi muito difícil, porque ele teve que passar 120 anos construindo a arca, e mais um ano inteiro dentro da arca com os animais. Aqui fala exatamente a data que ele entrou, nós já descobrimos, mas o texto bíblico também fala a data que ele saiu da arca. Gênesis 8, 13 a 16. Gênesis 8, 3 a 16 diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da idade de Noé. Então, Noé entrou na arca com 600 anos, no ano 1056, e ele saiu da arca no ano 601. Estamos no ano 601. Mas não foi no primeiro dia do primeiro mês. Porque aqui diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca. Isso aconteceu quando? Quando Noé saiu da arca? No dia 27 do segundo mês do ano 601 da sua vida, ou seja, em 1657. Ou seja, Noé passou um ano inteiro. Deixa-me lhe dizer, talvez você pensou assim: mas Deus me chamou, tudo vai ser fácil agora, porque Deus me chamou para liderar essa célula, agora tudo é fácil. Deus me chamou para eu ser um pregador do evangelho, agora tudo vai ser fácil. Não, Deus nunca prometeu uma vida fácil. Deus prometeu uma vida de vitória. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então você já é um vencedor, você que é um líder de célula, você que é um pastor, você que é um pregador, você que é um cristão servindo a Deus. A Bíblia diz, foi Jesus que prometeu: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Noé completou o seu chamado. Noé completou o seu chamado, ele cumpriu até o final. Ele trabalhou 120 anos para construir aquela arca. Depois ou pelo menos ele pregou por 120 anos, mas depois ele passou um ano inteiro dentro daquela arca com aqueles animais, cuidando para salvar a humanidade e a história do mundo. Então, olha só, esses relatos são muito importantes. Agora, olha só, aqui também fala da origem dos continentes. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela abre as portas para o entendimento de muitas coisas, ok? Se você vê, isso aqui é uma
a grosso modo, né? Mas é um desenho aqui. Mas é o mapa mundi, um mapa do mundo, tá? Então, se você vê, parece um grande quebra-cabeça, né? Essa parte. Parece que o Brasil aqui, América do Sul, parece que se encaixa aqui na África, né? E parece que essa parte aqui se encaixa aqui também, e tudo parece encaixando aqui. E por que parece assim? Os cientistas acreditam que um dia tudo isso já foi um supercontinente, que eles batizaram de Pangeia, ou uma terra, um supercontinente. Uma terra, só uma parte que era terra, tudo terra. E é exatamente isso que a Bíblia diz, que Deus ele fez separação, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez separação da parte da terra, da parte seca, das águas, e chamou a parte seca de terra, e chamou as águas de mares. Então, quando Deus criou a terra, antes do dilúvio, havia um supercontinente, um grande bloco de terra, e existia o oceano, ok? Aí você diz, mas como é que, os cientistas não dizem isso, mas a Bíblia diz como surgiu os continentes. Vamos voltar para o texto. Os continentes surgiram quando romperam-se as fontes do grande abismo. Vamos ler o texto, Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, do grande mar subterrâneo. Romperam-se, então, e as comportas dos céus se abriram. Então, no dilúvio, vieram águas de cima, abriram-se as comportas do céu, vieram águas de cima, através da chuva, mas também romperam-se todas as fontes do grande abismo, as águas de baixo, esse grande mar subterrâneo. Ele rompeu, veja que fala romper, ou seja, foi uma coisa bem violenta. E quando rompeu, criou esse quebra-cabeça. Mas antes não era assim. E isso está na Bíblia. Não explicitamente, claramente, mas implicitamente. Vamos continuar. Então, olha só, queridos. Outra coisa interessante. Se nós seguimos a cronologia bíblica, nós já sabemos que o pai de Noé, Lameque, o pai de Noé, conheceu Adão. Adão foi gerado, foi criado no sexto dia do primeiro ano mundi. Ele morreu, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, que ele morreu no ano de 930. Ele morreu com 930 anos de idade. O pai de Noé possivelmente conversou com Adão, conhecia Adão. Ele podia a qualquer momento, ele poderia conversar com Adão. Se ele quisesse ouvir a história da queda, ele poderia fazer uma visita para Adão e conversar com ele. Ok? Agora, Noé não conheceu Adão. Ok? Noé não conheceu Adão, mas possivelmente Abraão conheceu Adão. Você diz, mas pastor, por que isso não está na Bíblia? Deus está resumindo 2.309 anos de história em 50 capítulos, em um livro. Imagine se você fosse escrever um livro, relatando a história, cronologicamente, se você fosse escrever um livro contando a história dos últimos 2.000 anos. Que tamanho seria esse livro? Deus precisou resumir. Mas quem ler a Bíblia e você entender a cronologia bíblica, você vai saber que, olha, seguindo a cronologia bíblica, Noé nasceu no ano de 1056 e faleceu no ano 2006. Abraão nasceu em 1948, ou seja, por mais de 50 anos, eles foram contemporâneos, ou seja, Abraão estava vivo e Noé estava vivo. Se Abraão quisesse saber, Abraão que foi o patriarca, grande patriarca, se Abraão quisesse saber como foi o dilúvio, ele poderia
Com certeza ele sabia quem era Noé, porque ele era uma pessoa importante. Imagine, você pode estar pensando assim, mas pastor, será mesmo que Lameque conversou com Adão, ele ouviu falar de Adão? Será mesmo que Abraão, mesmo que Noé estivesse vivo durante 50 anos, os primeiros 50 anos da vida de Abraão, será que Abraão ouviu falar de Noé? Imagine o seguinte, se Dom Pedro II estivesse vivo hoje, você com certeza saberia que ele estaria vivo, não é verdade? Obviamente que ele não está, mas com certeza você saberia quem ele era, e se você quisesse saber o que aconteceu, nos fatos históricos do Império, você poderia conversar com ele. Se Cristóvão Colombo ou se Tiradentes estivesse vivo ainda, alguém poderia perguntar para ele, mas como foi essa vinda de vocês aqui de Portugal para o Brasil? Eu acredito que Abraão também conversou com Noé, eles se conheciam, diz a lei oral, ok? Eles se conheciam. Então você vê que o conhecimento, os fatos, a história bíblica, ela foi passada. Possivelmente Adão passou para Lameque. Lameque passou para Noé. Possivelmente Noé passou para Abraão. E deixe-me lhe dizer outra coisa. Noé teve um filho chamado Sem, que nasceu 2 anos depois do dilúvio, no ano 1500 que nasceu aqui no ano de 1558, tá? Ele nasceu nesse ano aqui. O Sem, nasceu quase 100 anos antes do dilúvio, aliás. E Jacó e Isaac conheceram Sem. Veja só aqui que Isaac nasceu no ano de 2048. Sem morreu mais de 100 anos depois. Então Isaac poderia muito bem conversar com Sem, que estava na arca. Não somente isso, mas Jacó também poderia conversar com Sem para saber o que aconteceu na arca. Então é por isso que nós podemos crer que os relatos da Bíblia são relatos sérios. Por quê? Porque não foram passados de terceiro para quarto, para quintos, não. Não foi passado de uma geração muito distante da outra. Não, nós estamos vendo que o pai de Noé conhecia Adão, que Abraão foi contemporâneo de Noé, que Isaac e Jacó, que foram os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, foram contemporâneos de Sem, eles se conheciam. Então, facilmente eles poderiam passar conhecimento, passar o que aconteceu. Imagine a conversa do pai de Lameque, o pai de Noé, com Adão. Ele poderia entrar em vários detalhes, mas isso não é registrado na Bíblia. Por quê? Porque são 50 capítulos para resumir 2.309 anos de história. Então, queridos, eu gostaria de passar exatamente isso para vocês. A cronologia da Bíblia. Então, a Bíblia, Moisés, ele pôde escrever sobre a criação, sobre a queda de Adão, sobre as histórias do passado. Por quê? Porque ele pegou isso dos seus antepassados. E como ele pegou de forma tão detalhada, além dos detalhes que Deus deu para ele, com certeza. Porque isso foi passado de geração a geração a geração. Mas o ponto principal que eu quero chegar com você, que eu quero trazer para você, é que nós estamos nos últimos anos desse 6º dia, desse 6º milênio. E Jesus está às portas. E quando ele vier, o nosso Messias, que também é o Messias dos judeus, ele vai chegar e ele vai reinar aqui na terra por 1000 anos. E se você tem Jesus no seu coração, e se você é um seguidor de Jesus, como eu também sou um seguidor de Jesus, você e eu vamos reinar com ele aqui na terra, no reino do Messias, por 1000 anos. Esse dia está chegando. Os relatos da Bíblia, como nós vimos aqui, como nós aprendemos aqui, os relatos da Bíblia são passados de forma bem detalhada, porque
as pessoas, mesmo centenas de anos, separados por centenas de anos, mesmo assim elas se conheciam. E elas podiam trocar experiências e ouvir o próprio pai de Noé. Podia, se ele quisesse, eu acredito que ele fez isso, ele podia ouvir detalhes de como era a vida de Adão, antes da queda, depois da queda, como foi que aconteceu a queda, o que aconteceu na história. Ele podia, depois Abraão podia muito bem conversar com Noé e falar os detalhes de o que aconteceu. E assim Gênesis chegou até nós. E é assim que a Bíblia mostra a cronologia. Então, quando nós com a nossa mente ocidental, quando nós lemos a Bíblia, nós queremos que esteja escrito assim: em 1702, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Mas não é assim que a Bíblia relata. A Bíblia relata os acontecimentos, os eventos, que se você estudar mais profundamente, você vai poder conectar com aquilo que está acontecendo. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que aquele que tem entendimento pode calcular o número do nome da besta. Ou seja, Deus quer que você e eu, que nós estudemos a palavra dele com entendimento, fazendo os cálculos, tendo uma visão e um entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Eu acredito que o livro de Gênesis, quando você abrir o livro de Gênesis, e até a história bíblica vai estar mais clara para você. Você quer ver outra coisa interessante? Antes de a gente terminar, eu falei que Abraão nasceu, vamos voltar aqui para Abraão. Abraão nasceu no ano de 1948, olha só que coisa interessante. Foi o patriarca do povo judeu, ele nasceu no ano mundi de 1948. Nasceu Israel, digamos assim, porque ele foi o grande patriarca. Abraão, Isaac e Jacó. Agora você sabe, na nossa era, algo muito interessante que pode até ser coincidência, mas eu acho que é uma Jesuincidência, é uma Deusidência, que também foi no ano de 1948, da nossa era, do nosso calendário, que o povo judeu começou a voltar para a terra prometida. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Olha como você vai estudando a palavra de Deus e você vai vendo. Não são coincidências. Não são coincidências. É Deus mostrando para nós, edificando a nossa fé. Mostrando, você pode confiar nessa palavra. Você pode confiar nesses relatos históricos. Nunca a ciência desqualificou a Bíblia. Nunca a ciência conseguiu provar que a Bíblia em alguma área estava errada. Nunca esteve errada, porque a Bíblia é a palavra de Deus fiel. Amém, querido? Se você está do outro lado dessa tela e você gostaria de receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esse Jesus que está voltando agora, ele está à porta já, nós já estamos nos últimos dias da chegada do grande Messias, nosso Messias e o Messias dos judeus, que vai reinar, e nós vamos reinar com ele por 1000 anos aqui nessa terra, num grande dia ou milênio sabático de descanso aqui na terra. Se você ainda não fez a maior decisão da sua vida, se você ainda não recebeu Jesus, esse Messias poderoso, o Messias, eu quero te conduzir em oração, eu quero te convidar a fazer essa oração onde você estiver. Repita essa simples oração após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida. Perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A partir dessa simples oração, agora Deus é o seu Pai e Ele vai falar com você através da palavra de Deus. Há um link aqui na descrição desse vídeo. Clique nele, eu quero conhecer Jesus. Clique nele, preencha aquele simples formulário. Nós queremos estreitar esse relacionamento com você. Nós queremos
estreitar o relacionamento, nós queremos colocar você na nossa lista de oração. E se você quiser participar de uma das nossas células presenciais ou online, você também está super convidado. Também tem um link aqui abaixo. Eu quero participar de uma célula. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus te encha de sabedoria. Estude o livro de Gênesis e creia que Jesus está voltando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.